Estamos acostumados a antecipar o perigo do espaço sideral. Um espaço enorme, quase desconhecido, hostil aos humanos. Não admira. Acontecem explosões colossais, asteroides e cometas viajam a uma velocidade tremenda, existem buracos negros, e tudo isso pode potencialmente causar a morte da Terra. Mas e quanto a algo pequeno? Por exemplo, uma agulha de costura comum. E se alguém se encontrar no espaço, acelerar até a velocidade da luz e depois se chocar contra nosso planeta? Qualquer objeto que consista em matéria não pode se mover na velocidade da luz ou mais rápido. Portanto, é improvável que os cientistas da NASA pensem em tal desastre. Bem, eu farei isso por eles. Hoje você verá como essas pequenas coisas podem ser perigosas se forem devidamente aceleradas. E ao mesmo tempo você aprenderá sobre outro estranho cenário do fim do mundo. Nosso planeta é constantemente bombardeado por vários corpos cósmicos. Nós nem notamos a maioria deles. Eles simplesmente queimam na atmosfera. Às vezes, os corpos celestes conseguem chegar à zona de visibilidade e até mesmo fazer barulho. Veja, por exemplo, o meteoro de Chelyabinsk, ou o próprio asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Mas o fato é que todos esses corpos celestes se movem muito lentamente, claro, considerando a escala do universo. Por exemplo, o meteoro de Chelyabinsk estava se movendo a uma velocidade de 60 a 69 mil km por hora, 37 a 43 mil milhas por hora. Agora imagine que um dia os cientistas darão notícias terríveis. Um objeto desconhecido está se aproximando da Terra à velocidade da luz. É muito pequeno, do tamanho de uma agulha, ou mesmo um grão de areia. Se nessa fase você teve tempo para pensar que não há nada com que se preocupar, é em vão. O que parece ridículo à primeira vista representa um sério perigo para o nosso planeta. As consequências seriam terríveis. É tudo uma questão de velocidade. Por exemplo, pegue um carro. Se ele se mover a uma velocidade de cerca de 50 km por hora, 31 milhas por hora, e atingir uma pessoa, a pessoa sobreviverá. Se você acelerar o carro a 65 km por hora, 40 milhas por hora, a colisão pode resultar em morte ou ferimentos graves. A velocidade da luz é de quase 300 mil km por segundo, 186 mil milhas por segundo. Isso é muito rápido. Na natureza, a luz visível e outros tipos de radiação eletromagnética viajam à velocidade da luz e também possivelmente ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que as partículas massivas não podem se mover na velocidade da luz. Elas só podem chegar perto disso. Por exemplo, os prótons são acelerados quase até a velocidade da luz no grande colisor de hadrons. Então, uma agulha se aproxima da Terra na velocidade da luz, ou um grão de areia, em geral, algo muito pequeno. O comprimento da agulha de costura mais simples é de cerca de 35 milímetros, 1,4 de polegada. O tamanho de um grande grão de areia pode chegar a 5 milímetros, 19 centésimos de polegada. Para efeito de comparação, o mesmo meteoro de Chelyabinsk tinha um diâmetro de cerca de 20 metros, 66 pés. A diferença é enorme, mas neste caso, o tamanho não importa. Mesmo um objeto minúsculo tendo acelerado a uma velocidade tremenda, se tornará mortal. Não vai queimar na atmosfera e não vai explodir durante o voo. Os vínculos que garantem a integridade de um objeto deixarão de funcionar. Um grão de areia ou uma agulha simplesmente se transformará em um monte de átomos passando pelo ar. Mas o verdadeiro perigo é a energia cinética. Não vou aborrecê-lo com cálculos, chegaremos imediatamente ao resultado. A energia cinética, por exemplo, de um grão de areia que quase atingiu a velocidade da luz, será igual à energia cinética de um objeto de 100 toneladas que caiu da altura de um prédio de 15 andares. É como se a maior parte da Estátua da Liberdade caísse de seu pedestal de uma só vez. Então, se uma agulha caindo na velocidade da luz atingir a Terra, os cientistas terão tempo para perceber isso? Difícil de dizer. Mas em uma colisão com a superfície do nosso planeta, toda a energia cinética irá para a energia da explosão.
A potência liberada será semelhante à energia de uma bomba nuclear, aproximadamente 43 quilotons de TNT. E isso é muito. A bomba Fat Man, lançada sobre Nagasaki, tinha capacidade para cerca de 21 quilotons. Basta comparar as duas, uma agulha comum e uma bomba nuclear que destruiu uma cidade inteira. Para entender que tipo de destruição tal colisão pode causar, você precisa escolher uma cidade. Por exemplo, Nova York. Onde iria cair uma agulha se movendo à velocidade da luz, senão em Manhattan? Invasões alienígenas cinematográficas acontecem aqui. Se uma bomba atômica com a mesma potência fosse lançada aqui, a maior parte de Manhattan e a área circundante seria destruída. Mesmo a uma distância de 4 km, 2,5 milhas, as janelas dos edifícios quebrariam. Pessoas que estiverem um pouco mais próximas do epicentro sofrerão sérios danos. Por exemplo, todos os habitantes de Hell's Kitchen sofreriam de queimaduras de 3º grau. O Central Park será quase totalmente queimado. As pessoas que estão a menos de 1,5 km, menos de 1 milha, do local onde a bomba cai, provavelmente morrerão em um mês. No entanto, a bomba de agulha também pode penetrar no subsolo, criando uma enorme cratera com sua explosão. E sim, a Estátua da Liberdade certamente cairá de seu pedestal, talvez direto para a água e a Grande Onda. Existe outra versão de como isso pode acontecer. É menos científico, mas muito mais espetacular. Tenho certeza que você vai querer ver. Batendo no planeta, a agulha desaparece na crosta terrestre. Uma nuvem de plasma se espalhará do ponto de entrada para os lados. A energia escapará pelo corpo do planeta, e junto com ele muitas partículas criadas pela colisão com a crosta terrestre. Ele se tornará uma fonte colossal de tudo que a nossa Terra é composta. Em uma fração de segundo, ficará tão quente que não haverá mais nada vivo na superfície. A energia será tão grande que ultrapassará a energia do acoplamento gravitacional do planeta. Veja o que isso tudo significa: explosão. A Terra simplesmente se despedaçará mais rápido do que você tem tempo para piscar. No entanto, não haverá ninguém para fazer isso de qualquer maneira. O sistema solar mudará para sempre, e tudo por causa de uma pequena agulha. No entanto, toda essa situação é obviamente hipotética. Portanto, existe um ponto de vista alternativo. Alguns físicos acreditam que, devido ao excesso de energia cinética e à enorme inércia, a agulha simplesmente perfurará a Terra. E isso vai acontecer tão rápido que ninguém vai perceber. A agulha sairá do outro lado do planeta e continuará seu voo. Talvez devido à interação com o manto e a crosta terrestre, começarão os terremotos. Mas é improvável que sejam fortes. Em última análise, a humanidade sobreviverá facilmente a qualquer coisa que aconteça. Mas e se a agulha não atingir o solo ou mesmo a água, mas sim uma pessoa? A probabilidade disso é muito pequena, mas ainda está lá. Parece que isso é exatamente como a Estátua da Liberdade, que cai sobre sua cabeça. Sim, e do 15º andar. Parece que é impossível sobreviver. A energia cinética da agulha será muito forte. Se o seu corpo o absorver completamente, ele simplesmente explodirá. Mas a física é uma coisa complicada. Devido à alta energia e ao tamanho pequeno, a agulha em contato com a pele começará imediatamente a destruir todas as ligações entre as células. Neste caso, o resto do corpo não sentirá quase nada. O objeto simplesmente se moverá pelo corpo, dissipando um pouco de energia na fricção e aumentando ligeiramente sua temperatura. Como resultado, a agulha será capaz de fazer um furo quase perfeito em seu corpo. Nem um único órgão vital é afetado. Não a sério, pelo menos, e a ferida provavelmente será cauterizada. Vou tentar resumir. Faz sentido temer as agulhas que viajam à velocidade da luz? Acho que cada um decidirá por si mesmo. Mesmo assim, espero que as civilizações extraterrestres estejam suficientemente desenvolvidas e costurem com a ajuda de alguma coisa. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Toque no sininho rapidamente para receber notificações de novos vídeos interessantes que estão esperando por você. Nos vemos em breve.